Meus irmãos, graça e amor para todos nós, para todas as famílias, todos os jovens, adolescentes e crianças, todos nós que participamos desse culto nessa manhã. Hoje nós vamos fazer uma leitura de um livro e uma passagem que faz parte na palavra de Deus, dos livros de poesia, de sabedoria. A leitura que nós vamos fazer hoje, que é base para a nossa mensagem dessa manhã, é no livro de Jó. Jó, capítulo 10, o capítulo todo de Jó, 10, e depois mais 3 versículos de Jó, capítulo 11. Como é um daqueles textos que são poesia, arte, nós vamos fazer uma leitura diferente. Eu peço a ajuda do Lucas. Ele vai ler o texto para nós, em grande parte, e eu termino. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou cansado de minha vida. Vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus, não apenas me condenes. Diz-me que acusações tens contra mim. Que vantagem tens em me oprimir? Por que me rejeitas se sou obras de tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como o homem que precisa, sem demora, investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Tu me formaste com tuas mãos, me fizeste, e no entanto me destróis por completo. Lembra que do barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno, com carne e pele. Me vestiste e me teceste os ossos com os meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar e se eu pecasse, não me perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim. E mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Em tudo isso, porém, Jó não pecou com seus lábios. Por quê? Por que então me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias, por favor. Por favor, deixa-me em paz para que eu tenha um instante de alívio antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite. Terra de profunda escuridão e desordem. Onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então Zofar,
O teólogo, o pastor de Naamá, disse e respondeu a Jó: não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Meus irmãos, que passagem densa. E essa passagem, quando a gente lê com todo o coração e todo o nosso entusiasmo, como a gente ouviu, algumas perguntas vêm ao nosso coração. Quando nós lemos a passagem de Deus, essa passagem e outras passagens, precisamos ser muito honestos conosco mesmo e com a nossa fé. E essa passagem nos dá algumas interrogações inquietantes, chatas. Precisamos ter medo de Deus? Será que Deus está na esquina, pronto para nos pegar a qualquer hora? Será que podemos mesmo confiar no Senhor? Outra pergunta, diante desse sofrimento, de um grande sofrimento, Deus brinca com a dor humana? Jó é o nosso representante, o representante do ser humano nesse momento. Deus está brincando com o ser humano? Pior ainda, dentro dessa pergunta, Deus tem prazer em que soframos? Deus é capaz de nos trazer surpresas desagradáveis para você, para mim? Ou realmente Ele traz a vida abundante? Como entender essa passagem? Como entender essa realidade, esse sofrimento? E se Deus é questionado, e o povo dele então? Aí, nesse caso, nós não falamos, mas você sabe pela história, Jó está na companhia de 3 amigos. Seria como se fosse a igreja de Deus naquela hora reunida. E o que aqueles amigos fazem? E o que nós fazemos diante do sofrimento? Será que o povo de Deus é tão insensível? A dor alheia? Será que nós temos então, a partir daí, desse Deus que não compreendemos e desse povo tão insensível, nós temos razão de existir como povo de Deus? As perguntas são tão sérias e o momento é tão sério que Jó, ele conversa com seus amigos, mas aqui nessa passagem, ele fala: olha, eu não consigo resolver essa questão com vocês. Essa questão é muito maior e muito mais profunda, muito mais larga, muito mais comprida, muito maior do que nós. Eu preciso me voltar para Deus, é com Ele que eu preciso conversar. E aí a gente vê no versículo 1 e o versículo 2, que Jó fala: eu estou cansado, já não aguento mais esse sofrimento, estou exausto e por causa disso eu vou desabafar, Senhor. Vai ser o meu lamento pessoal, peculiar, próprio meu, da minha identidade, da minha história, do meu momento. Esse sofrimento é um sofrimento sem explicação, aparentemente vazio de Deus, daquilo que eu tenho vivido com o Senhor. Aparentemente vazio de sentido, não tem sentido de vida. Deus ausente. E que por isso é um Deus que surpreende de uma maneira desagradável, mas é com o Senhor que eu preciso tratar isso. E olha, eu vou falar isso em oração. A maior expressão que eu posso ter agora, no momento que eu vivo, a melhor, a que sai lá de dentro de mim é oração. Oração poesia, oração das entranhas.
E olha, eu vou ficar livre para falar tudo o que está passando dentro de mim, do meu coração, das minhas entranhas. Por favor, não me repreenda, eu vou falar tudo, eu vou desabafar tudo. Meus irmãos, parando um pouquinho e aplicando essa parte a nosso momento, na Europa já estão falando da segunda onda da contaminação do coronavírus. Aqui no nosso país, no nosso Brasil, mais de 130 mil mortes. A gente não tem a dimensão, o conhecimento de quantas pessoas estão sofrendo, enlutadas ou doentes ainda. Quantas pessoas se empobreceram mais ainda. E aqueles que já eram pobres e nessa situação, como é que eles estão? E aí a gente também não consegue imaginar quantos gritos, clamores, desabafos, porque aquela coisa já não aguento mais. Essa semana, 2 presbíteros falaram de uma maneira bem sincera com a gente. Gente, esse tempo está difícil, eu não estou aguentando mais. Essa espera, esse momento indefinido. 2 presbíteros, aí a gente fica imaginando aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não tem alguém para se expressar lá na sua casa, no seu casebre, no seu barraco, já também cansado, já até sem voz para conseguir desabafar. Mas o pior que eu acho, meus irmãos, quando eu olho para tudo isso, ouço a palavra de Deus, eu fico com medo de mim mesmo, sabe? Medo de quem quer voltar a revolver aquilo que eu revolvia de pequeno, de medíocre, de ignorante. Como se a gente fosse aquele cachorro que o apóstolo Pedro fala, que volta ao próprio vômito. Eu fico com medo de não aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, como Jó aproveitou o momento que ele viveu. Eu fico com medo de não aproveitar, e nem no povo de Deus aproveitar esse momento, e querer voltar àquilo que era medíocre. Então essa palavra, primeiro, prioridade é alcançado, a cansada. A prioridade dessa palavra hoje é para você que está cansado e cansada, é prioridade. Mas essa palavra também, por misericórdia, é para aquele que está desavisado, aquela que está desavisada, ou apressado, apressada, a voltar a uma coisa que não tem sentido. Para esses, olha, Deus continua em silêncio. E talvez, não sei se a gente vai ouvir a hora que ele começar a falar. Essa palavra também é para o inconsequente, a inconsequente. Mas não é uma palavra para bater mais, não, é para chamar atenção. Olha, presta atenção. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é solene, assim como o momento de Jó. Era um momento solene, é aquele momento que eu ouvi ao vivo da Ultimato dessa semana. É o momento do acorde dissonante, aquele acorde dissonante que aparece e você não sabe o que vem depois para dar harmonia a ele. Sabe aquele momento de tensão? É um tempo de tensão. Não é definitivo, mas é de uma importância muito grande. Aquele momento que o artista do circo está na corda bamba, ou atravessando um vale numa corda bamba. Uma hora ele vai chegar, uma hora vai ter o chão firme, mas tem o tempo da corda bamba, da insegurança.
da não solução. Esse é o lugar da arte, eu aprendi essa semana. É o lugar da arte. E Jó aprendeu isso na vida dele, no sofrimento dele. E a arte de Jó se expressa na oração, no poema, dito com tanta intensidade. Porque, sabe por que é a hora da arte? Porque a arte se manifesta principalmente na hora da lágrima. E nós, crentes, como nós precisamos aprender da arte? É uma poesia que nasce da dor. A dor floresce poesia para aqueles que são sinceros e sinceras. E Jó ora, ele é o representante do ser humano nesse momento, a gente sabe da história. Satanás está acusando Deus de que ninguém pode servi-lo sem interesse. E Jó é o nosso representante para dizer o que para o Satanás? E nessa crise humanitária, então, nessa crise de saúde física, porque nós sabemos, Satanás atacou o corpo de Jó sem dó, a sua pele, a sua carne. Foi um ataque tão violento que os amigos, quando viram Jó de longe, se espantaram e não quiseram chegar muito perto. Não conseguiam. A cena era horrorosa, feia. Mas o pior ainda era, e o mau cheiro, que saía da pele, do corpo de Jó. Hora de dor. E aí a primeira parte da oração de Jó, do versículo 3 ao versículo 7, o que a gente vê? Era de se esperar. Perguntas inquietantes. Perguntas que Jó sabe a resposta, ou sabia a resposta antes. Então, o importante aqui não são as respostas, as soluções, porque as respostas que ele tinha antes já não valem mais. O importante aqui, que Jó está percebendo, é o valor das perguntas. E uma das perguntas é: Deus, é justo esse julgamento? O Senhor me colocou na cadeira de réu, e o Senhor já está dando a sentença, eu já estou sofrendo a sentença, e eu nem sei qual é a denúncia. Eu sempre acreditei que sou a imagem do Senhor, mas agora nessa minha situação, na pandemia, no Covid, parece que o Senhor se tornou a pior imagem de nós. O Senhor se apequenou. O Senhor se tornou um de nós com más intenções, de perceber as nossas maldades, os nossos pecados. O meu pecado, é por isso que o Senhor se apequenou. O Senhor se tornou o pior de nós, o detetive, o acusador. E sabe, meus irmãos, ele faz essa pergunta, e ele valoriza essas perguntas porque ele já tem uma convicção com ele. A sentença foi dada antes. Aconteça o que acontecer, eu posso falar o que quiser, eu posso provar minha inocência, mas nada disso se vai adiantar, porque a sentença já foi dada. É um Deus que persegue. É um Deus que está me surpreendendo de uma maneira desagradável. Parece que ele está fazendo um joguinho com a minha vida. A sentença já foi dada. Não tenho saída. Mas aí, existe alguma coisa lá dentro de Jó, como existe em cada um de nós. Aí do versículo 8 ao 12, é uma verdadeira maravilha, mesmo na dor, nas cinzas, mesmo naquele sofrimento sem sentido. Jó volta a sua memória para a criação dele mesmo.
quando ele foi concebido, quando ele foi gerado, quando ele deu lugar à vida aqui conosco, quando ele nasceu, ele volta para isso, e o que ele percebe não, gente, oh Deus, tinha um projeto deliberado seu, e pelo que eu lembro, esse projeto deliberado do Senhor revela tanta inteligência, tanta criatividade, é uma coisa planejada, pensada, e de uma maneira tão criativa, imensa, e ao mesmo tempo tão bondosa, tão cheia de amor, tão cheia de cuidado. Era claramente um propósito de vida, e vida boa. Eu era um barro sem existência, e desse pó, desse barro, o Senhor, vida, minha vida. O Senhor pegou uma coisa de carne e osso que eu tenho, carne e pele, e o Senhor montou todas essas peças como uma obra de arte. Um verdadeiro artista, foi isso que o Senhor fez. Versículos 8 a 12. E aí ele pensa um pouquinho antes do nascimento, quando ele foi concebido, ele fala, gente, foi uma moldura com uma forma, um verdadeiro tecelão. Um verdadeiro tecelão, costurando, com muito amor, cada parte de mim. É um projeto de criatividade e amor. Esse é o caráter do Deus que eu tenho crido. Essa é a obra desse Deus que tem tamanho caráter. E aí, lá dentro, está teimando essa coisa de ele lembrar disso. Mas diante dele, nele, ele está sofrendo imensamente. E aí ele volta e cai bruscamente na realidade. Será que eu sofro uma pegadinha divina? Meus irmãos, prestem atenção agora. Essa tensão entre aquilo que ele experimentou já na sua história e o que ele está experimentando agora, faz com que Jó fale, em outras palavras, para nós, de uma maneira subjetiva. É como se ele falasse assim, olha, eu não sei, eu não entendo, eu não tenho explicação, mas pela pessoa que eu conheço de Deus, tem alguma coisa aí misteriosa, que é maior do que eu, que é novo para mim. Eu não sei o que é, mas tem a ver com Deus e com o projeto inicial dele. Porque o meu Deus, o nosso Deus é um Deus de vida. Mas ele volta e cai feio. Uma queda brusca. Porque é tão incoerente uma coisa com a outra, o que ele já viveu com o que ele está vivendo, que ele chega a falar assim, Deus é ignóbil. Você já viu essa palavra, ignóbil? É aquela pessoa que expressa com todo o seu poder e seu sorriso alguma coisa que é má para você, que é trapaça. O nosso Deus é Deus trapaceiro. Ele pode mudar de repente de planos quando nós estamos nos entregando à vida dele. Aí ele muda de plano e se torna inimigo malicioso e poderoso, porque ele tem todo o poder do mundo, ele é todo poderoso. E ser cruel com a gente, brincar com a gente. Versículos 13 a 17. Nada escapa, eu não escapo, ninguém escapa. E se Deus é Deus mau assim, cadê? É tudo brincadeira, é tudo palhaçada. E a figura que ele usa é do leão. E ele como um ratinho pequenininho, filhotinho. E Deus, o leão, à espreita, pronto para se alimentar dele. E aqui Jó expressa sua confusão.
num nível muito mais profundo, mas ainda tem mais profundo do que isso, meus irmãos. Mas aqui ele fala assim, a questão é com Deus. Mas ainda tem aquela coisinha lá dentro que o segura em termos da graça e do amor. Esse é o segredo de Jó. E é por isso que ele desabafa com tanta sinceridade. Eu dou uma outra parada agora, meus irmãos, pensando na sua vida, na minha vida. Vocês já perceberam uma coisa? Que eu vi só num comentarista e que eu falei, gente, tá aí. Você já percebeu? Jó pediu a cura. O que eu pediria? Nas minhas orações egoístas, nas minhas orações que quer trazer a fé só para os meus bens, para os meus interesses, o que eu pediria? Cura, solução, alívio, já e para sempre. Jó está pedindo para Deus, cadê o sentido, Senhor? Por que, Senhor? E não é aquele porquê vitiminha, sabe? Por que comigo? Por que eu? Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Para os outros podem, mas para mim não. Não. Jó não está falando isso. Jó está dizendo assim, Senhor, cadê o Senhor? Cadê o motivo? Cadê a dignidade? Meus irmãos, a fé é mais profunda. Gente querida, a fé cristã do servo Jó, do Senhor Jesus que passou a aflição maior, é uma fé mais profunda, o horizonte é mais amplo, a profundidade é assustadora no bom sentido, aquela que traz espanto. Gente, vamos sair do nosso mundinho religioso, confortável, daquele conforto conveniente, de versículos selecionados, de verdades em parte, não no todo, não na história toda da redenção e da criação. Hoje em dia está muito essa coisa de sair da caixinha, né? Vamos sair da caixinha de dogmas, constituições, doutrinas, teologias parciais, mesmo que verdadeiras. A passagem de Jó está falando para nós, lute a pandemia, lute as suas dores, lute a dor do outro, não perca tempo, não perca a oportunidade que está aí diante de nós. Vamos ver tudo isso com as nossas entranhas que estão entrando em colapso. Já não aguento mais, está difícil para mim, está difícil para o mundo. Vamos ver tudo isso com a oportunidade da fé verdadeira, maior do que nós. Vamos ver tudo isso só com Deus. Só com Deus. A última parte do capítulo 10, versículos 18 a 22, Jó vai ao mais profundo do desabafo. Além de Jesus, não houve um homem que chegasse a tamanha profundidade como o nosso irmão Jó. Na primeira parte ele diz assim, se o ser que o Senhor propõe é assim como eu estou vivendo, melhor seria eu não ser. Eu queria ter morrido, porque esse ser não tem sentido, não tem graça. Preferia ter morrido, mesmo antes de ter nascido, ou nascido e direto também, natimorto.
E aí Jó chega às raias da insolência e da blasfêmia. Só Jesus chegou a tamanha comunhão. Mas aparentemente Jó quase que chega lá no limite da blasfêmia. Porque no versículo 20 ele fala assim, sabe de uma coisa? Me deixa em paz! Vai embora! Eu sei que eu vou morrer daqui a pouco e vou para aquele lugar cheio de escuridão, que até o sol daquele local lá é como a meia-noite. Eu sei que vou para lá, então antes de eu ir para lá, que já está quase próximo, me dá uma trégua. Me deixa em paz, Deus. Que desilusão, que decepção, que injustiça. Sabe por que Jó falou isso, meus irmãos? E eu queria incentivar muito você a fazer esse tipo de coisa. Me deixa em paz porque eu acreditei na dignidade. Eu sou inocente, mas o que importa isso? Eu protesto, eu resisto, eu reclamo. E nesse momento, sem saber, das cinzas, ele se levanta. Nesse momento, ele estava respondendo ao nosso inimigo. A minha fé não é a fé do cálculo que vai me trazer vantagem. A minha fé nunca sempre exigiu dignidade. A minha fé sempre foi dentro desse plano, projeto de vida. A minha fé sempre pediu sentido. A minha fé sempre quis ser com Deus. Com Deus. Por amor a Deus. Relacionamento com meu Deus. E aí, você viu que na passagem que nós lemos, nós incluímos, entremeamos com um versículo lá do início, que a palavra de Deus diz: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E se você tiver tempo e for para o capítulo 42 de Jó, versículos 7 e 8, eu vou falar, lá está na negativa, eu vou falar, perdão, minha colinha caiu, lá está da maneira negativa, eu vou falar na maneira positiva, e está certo, Jó 42, 7 e 8, Deus fala para os amigos de Jó, Jó falou o que é certo a meu respeito, 2 vezes. Então, além de ter em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios lá no início, lá no final, Deus mesmo falando, dando testemunha, Jó falou o que é certo ao meu respeito. Mas o que o pastor, o que o teólogo, o que o religioso, Zofar, assim como Bildade e Elifaz, o que o Zofar falou a respeito dessa oração de Jó? Tagarela, charlatão, zomba de Deus, lábios nervosos. Meus irmãos, eles representavam a igreja do Senhor. O quanto esse Zofar representa a nós e a nossa teologia.
Nós nos enganamos muito com o apóstolo Paulo, nós achamos que o apóstolo Paulo é apenas um teólogo. E é mesmo um grande teólogo. Mas ele também foi um grande homem que certa vez, como nós lemos, eu estou desesperado pelo que eu passei. E ele experimentava o sofrimento como se fosse a paixão do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era homem, sabia do seu ser, homem da sua humanidade. Mas essa teologia de Zofar, e muitas vezes da nossa igreja hoje, de nós todos, são lábios insensíveis, prontos para falar, sabe aquele lábio pronto para falar, para dar a verdade, para dar a palavra? É isso que Zofar fez, sem compaixão, na dureza do coração, e o pior, usando a teologia para isso, em nome de Deus. Não consegue ouvir as entranhas do que sofre, não consegue ver o grande sofrimento, a dor. Tem todo o preparo de conhecimento em Deus, tem muita coisa para falar de Deus, mas não conhece a Deus, não conhece a dor humana. Tá bom. Muitas coisas poderiam ser faladas. Mas eu falo para você, querido irmão, falo para mim. Vamos aproveitar esse momento que estamos cansados, e vamos deixar o nosso topor. Sabe aquela situação que não consegue sair do lugar? Sempre a mesma coisa, eu sou assim. Vamos deixar a religião. Nós não fomos chamados para sermos religiosos. Mesmo com todo o discurso dogmático, vamos deixar a teoria. Vamos ter a teologia, mas fazer com que a teologia viva. Tenha experiência. A experiência não vem primeiro. Mas o que nós cremos é para viver no dia a dia, em nossa vida. Meus irmãos, Johnny, por favor, deixe a insensibilidade, a dureza, o rigor orgulhosos. A você que está cansado, sobrecarregado, cansada e sobrecarregada, vá para a poesia, vá para a oração. Seja você mesma, seja você mesmo. Fale com as suas entranhas, mas fale para Deus. Em nenhum momento Jó deixou Deus, rompeu com Deus. Ele tratou sua questão com Deus. E quando nós vamos para lá, mesmo que Deus nos deixe ainda sem resposta, nós estamos vivendo a nossa dor sinceramente, honestamente. E como é bom viver a dor, mas uma palavra de ânimo, ela não fica para sempre. Ela é aproveitada quando nós lutamos a nossa luta. Lute a sua luta, não queira sair fora dela. Até quando Deus achar que é conveniente. Desabafe, seja você mesmo, você mesma, seja humano, humana. Deus demorou a responder. Ele respondeu, mas Deus demorou a responder porque ele sabia que aquele momento era muito precioso para a vida do seu servo Jó. Ele precisava passar por aquele vale intensamente. E o próprio Jó, depois ele fala, ainda bem que eu passei por esse vale intensamente, porque eu só conhecia de te ouvir. Mas agora eu te contemplo. E quando Jó falou isso, ele ainda estava nas cinzas. Meus queridos irmãos e irmãs, atenção, aflição sincera, mesmo que teologicamente
não perfeito, não pleno, não puro. A tensão, a aflição sincera traz o novo, traz o verdadeiro, traz o significativo, traz a comunhão intensa com Deus e com a vida e com o sentido e com a dignidade. Essa é a nossa fé. É isso que nós queremos pregar e viver. Em minha vida, em nossa vida, na nossa igreja. Vamos viver isso. Nós vamos cantar agora um hino de alguém que passou por um sofrimento muito grande. E enquanto ele passava por aquele sofrimento grande, ele lembrava que ele era feliz porque ele tinha fé. Vamos cantar esse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com mis tentações, por certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, oh, merecer ser igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmã, irmão, vamos invocar a bênção de Deus. Ela existe, ela é real, ela é viva. Vamos orar. O Deus Pai, o Papai do céu, nos abençoe e cuide de nós. Que Ele esteja em nossa frente para nos mostrar o caminho que vale a pena, o caminho eterno. Que Ele esteja em nossa retaguarda para fortalecer as nossas costas
em frente aos desafios e sofrimentos da nossa vida. Que Ele esteja acima de nós, para nos proteger nos perigos e nos sofrimentos. Deus esteja em nós como chama que arde, fé viva, verdadeira e sincera. Que a luz dele ilumine a nossa vida e nos aqueça para algo belo, cheio de arte. Que o Senhor nos cerque de todos os lados e coloque as suas divinas mãos sobre nós e nos dê a paz como dádiva do Senhor. Amém.